Ciao ragazzi, tutto a posto? Benvenuti! Sejam todos bem-vindos a essa aula. Quem aí tá com viagem marcada para Itália? Comenta aí. Se professor, estou com viagem marcada, eu quero ir, eu tenho propósito, eu tenho sonho de ir para Itália. Esquece. Esquece. Como assim, professor? Esquece? Como assim, professor? Esquece, esquece. Se você tem o sonho de ir para Itália, se você tem o sonho de aprender italiano, esquece. Muda. Vira o disco. Tira a palavra sonho dessa frase e coloca propósito. Fala assim, ó, eu tenho propósito de ir para Itália, eu tenho propósito de falar italiano, de aprender italiano. É muito mais forte quando a gente fala propósito, não é? Muito mais forte. Os benefícios de aprender italiano para a sua viagem. Já mete o dedão no like se você não meteu o dedão no like ainda. Compartilha essa aula com seus amigos. Se inscreve no canal e clica no sininho das notificações. Sempre comentando aí nos comentários, colocando nos comentários de onde você é, tá bom? E há quanto tempo você me acompanha aqui no YouTube. Os benefícios de aprender italiano para a sua viagem. Prima frase, a frase número 1, sempre repita em voz alta depois de mim, para você treinar a fala e copie no caderno usando caneta ou lápis. Se você puder, isso ajuda demais na memorização, tá? E você não aprende só italiano, você aprende a forma correta e mais eficiente de estudar. Então, frase número 1, riesci ad affrontare gli imprevisti. Riesci, io riesco, tu riesci. Riesci ad affrontare gli imprevisti. O SC, quando está seguido da letra I, tem som de X. Então, riesci. É, você consegue. Quando eu falo riesci, estou falando você consegue, tu consegues. Tá? Ad affrontare. Então, ad affrontare, você consegue resolver. Affrontare, né? Bater de frente mesmo. Como se dizia assim, enfrentar. Né? Affrontare, resolver. Gli imprevisti. Você consegue resolver imprevistos. Os imprevistos. Gli é os. Certo? Você consegue resolver os imprevistos. Você já viajou para algum lugar na sua vida? Você já foi para Itália? Ou já foi para outro lugar, mesmo no Brasil? Sim? Quero que você lembre dessa viagem. Tá lembrando? Aconteceu algum imprevisto? Muitos, né? Tá lembrando? Tá conseguindo lembrar? Sempre, todo dia acontece imprevistos. Na minha última viagem, a gente quebrou o box do banheiro. Ele caiu. Foi uma confusão. Sempre vai ter imprevistos. Ou você fica doente, ou acontece alguma coisa com transporte, ou alguma coisa no hotel, ou alguma coisa que você precisa comprar, enfim, né? Questão também com dinheiro, enfim. Riesce ad affrontare gli imprevisti. Então você consegue resolver os imprevistos. Gli sono di gli imprevisti. Pronto, sapore do tira no final. Gli imprevisti. Agora imagina você viajando para qualquer lugar sem poder falar. Imagina você viajando no Brasil. Vamos falar do Brasil. Você vai fazer uma viagem no Brasil de 10 dias, tá? Você pensa no lugar aí que você quer viajar. Você vai ficar 10 dias lá. Você vai fazer um voto de silêncio. Sabe aquele vaca amarela na panela? Quem fala primeiro come a arma dela? 10 dias você vai fazer esse voto de silêncio. Você não vai falar nada e ninguém vai poder falar com você. E você também está proibido de ler qualquer coisa que esteja escrito em qualquer lugar. Se você vai para Itália sem falar italiano, é isso que você vai fazer. É um voto de silêncio. Não fala, não entende, não lê. Vai ser uma viagem legal? Pode ser muito melhor, não pode? Pode. Repita em voz alta. Riesce ad affrontare gli imprevisti. Muito bom, sempre tem, né? E às vezes, assim, ó, coisas que podem ser resolvidas, talvez você consiga resolver de outra forma, mas demora muito, gera muito estresse. Pode levar 2, 3, 4 horas, um dia inteiro para resolver uma coisa que, se você fala italiano, você consegue resolver em 5 minutos. Numero 2. Gli italiani sono molto più accoglienti, molto più aperti con chi parla l'italiano. Isso aqui é fato. Isso é fato. Fato venéreo. Fato verídico. Gli italiani sono molto, molto, molto più accoglienti con chi parla l'italiano. Certo? Gli italiani sono molto più accoglienti o molto più aperti con chi parla l'italiano. Gli sono di gli italiani, apri bem o A no italiani,
sono, eles são. Molto, atenção pro som do L, ó. Molto, molto più accoglienti, G ali som di gli, quindi lá no começo, pronuncia pure do T, accoglienti ou aperti, con chi parla l'italiano, CHI som de chi, parla l'italiano, abre bem o A no italiano também aqui, l'italiano, por que l'italiano e não italiano, professor? Esse L apóstrofo é o O, fala o italiano, ou a, entre parênteses, língua italiana, tá? Mas não tá aqui, ó. Em português a gente não coloca, fica estranho, né? Falar, se botar assim, com quem fala o italiano. Não é necessário, mas em italiano fica mais bonito e a gente coloca e é usado assim, tá? Repita em voz alta depois de mim. Gli italiani sono molto più accoglienti con chi parla l'italiano. Uhum. Di nuovo, ad alta voce dopo di me. Gli italiani sono molto più accoglienti con chi parla l'italiano. Ancora una volta, gli italiani sono molto più accoglienti con chi parla l'italiano. Então, ó, resolver imprevisto, toda viagem tem imprevisto. E, poxa, ter essa abertura, isso é muito real, gente. Muito real. Muito. Eu passei por isso. É muito, muito, muito forte. E os italianos, eles têm um caso de amor com a língua deles, com a língua italiana. Diferente da gente no Brasil. A gente. A língua nem é brasileira, é portuguesa, né? Mas é nossa. Mas é uma herança de Portugal. Mas não é nem por isso. Enfim, o italiano, quando ele vê alguém tentando falar italiano, mesmo com dificuldade, às vezes, mesmo com alguns erros, ele, eles ficam maravilhados. Eles ficam maravilhados. Eles estão vendo, pô, tem alguém dando importância para nossa cultura, para nossa língua. Sem querer vir aqui empurrar inglês, que aí eles não sabem inglês. O italiano fala inglês igual o brasileiro, ninguém fala inglês lá. É raríssimo, é raríssimo, é raríssimo. Então quando você chega lá falando, eu acho que também a gente sentiria essa alegria, né? Vem alguém de fora tentando falar português, a gente também tentaria ajudar, mas o italiano é muito forte mesmo isso. Isso não é papo, não é papo furado, isso é muito real, muito, 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 tá? Eles ficam, eles gostam do Brasil, eles querem saber do Brasil. Se você começa a falar italiano com eles, eles ficam, você faz amizades, é muito interessante. 3. Ti dà più sicurezza, tranquillità e fiducia quando viaggi, ovviamente, né? Te dá mais segurança, tranquilidade e confiança ao viajar. Pronúncia por do ti dà più sicurezza, o Z som de TS, aqui é um C, não é G igual ao português. Sicurezza, tranquillità e fiducia. Fiducia é confiança. Fiducia, quando eu falo fidati di me, confia em mim. Fiducia, sei som di C igual ciao, bella ciao. Quando viaggi, o GI tem som de DGI, certo? Ad alta voce, dopo di me, frase numero 3. Rimò. Ti dà più sicurezza, tranquillità e fiducia quando viaggi. Vai. Mais uma vez, em voz alta, depois de mim. Ti dà più sicurezza, tranquillità e fiducia quando viaggi. Imagina isso aqui, não vou falar nem da viagem como um todo. Só o comecinho, quando você chega lá no aeroporto, tem que passar pela Polícia Federal, pela imigração. Isso dá frio na barriga em qualquer lugar. Mesmo que você fale, você ainda vai ter um pouquinho de frio. Vou confesso para você, mesmo falando italiano, você vai ter um pouquinho de frio na barriga, porque é uma situação que todo mundo sente frio na barriga, né? Quando tem que passar na imigração, todo mundo sente. Sem falar italiano, quando você chega lá na Itália, é muito pior. A não ser que você tenha isso aqui, né? Aí é mais fácil. Passaporte italiano. Ainda assim,
Eu lembro outra vez que eu fui com meu filho na volta, na hora de voltar, tava só eu e meu filho, o Giuseppe. O policial perguntou por que que não tinha no passaporte dele a autorização da mãe para viajar. Pensa num frio que me deu na espinha. Pensa no frio que me deu na espinha. Pensa no frio que me deu na espinha, na alma. Então, assim, claro, eu expliquei, né? Ok, porque eu tenho a guarda dele, né? Eu tenho a guarda dele, então não precisa da autorização dele. Mas eu tinha também a folha que a mãe dele autorizando na viagem, né? Autorizou, assinou e tal. No passaporte não estava escrito nada, não tinha nenhuma observação. Ele perguntou. No fim, ele começou a conversar com o meu filho também, perguntou se ele gostava de futebol, qual era o time dele. Quase fiz amizade com o policial no final das contas. Mas é sempre um momento complicado, né? Ah, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Itália, a gente foi num grupo de 10, tinha dois casais. Todo mundo passou pela imigração e um casal ficou para trás. Ficou para trás. E eles não sabiam falar italiano. Foi tenso, porque eles ficaram lá mais de meia hora lá, numa salinha, foram levados pela polícia para fazer uma entrevista, porque eles confiaram que era tráfico de mulher. Eles eram um casal, eles eram casados de verdade, até com filhos e tudo mais, né? Só que ela era mais nova, muito mais nova do que ele, e além disso ele trabalhava na agricultura, então pegava muito sol, tinha a pele um pouco envelhecida, digamos assim, tá? Um pouco mais desgastada. E ela muito bonita e muito mais nova do que ele, e desconfiaram que era tráfico de mulher. Até eles explicarem que focinho de porco não é tomada, imagina como foi tenso para eles, sem saber falar italiano, que eles não sabiam falar nada. Eles não sabiam falar nem bom dia. Imagina como foi tenso, né? Ah, só conseguiram se livrar daquela situação porque eles tinham a, a certidão de casamento traduzida para o italiano. Aí mostraram a certidão. Eles levaram a certidão por quê? Porque estavam lá para fazer o processo. Eles iam para lá para fazer o processo, né? Cidadania. 4. Il senso di indipendenza è indescrivibile. O sentimento, o senso, a sensação de independência é indescritível. E o contrário também é verdade. O contrário também é verdade. Você ficar sempre dependendo de alguém quando tá lá, é... você sente uma criança de novo. Você volta a ser criança, precisa de uma babá para qualquer coisa. Se você precisa pedir para ir no banheiro, tem que ter alguém para ir com você. Gente, eu passei por isso na Alemanha. Qualquer coisa que eu queria fazer, tinha que ir com alguém. Ficava dependendo sempre da boa vontade dos outros, do tempo dos outros. Precisava ir no correio, tinha que achar alguém para ir comigo. Precisava ir lá ver o plano do celular pro meu celular, tinha que ter alguém para ir comigo. É complicado, complicado. Até você aprender, né? Que nem eu tava lá na Alemanha, fiquei 2 anos até aprender um pouco para poder me virar, demorou. Então, se você vai a turismo, não vai dar tempo de aprender quando chegar lá. Tudo que você precisava ter que pedir ajuda para alguém. Isso quando tem alguém, né, que pode te ajudar. Il senso di, il senso di indipendenza, os Z são de TS, pronúncia por do di, indipendenza, os Z são de TS, é indescrivibile, com V aqui, ó. De scrivere mesmo, com V. Repita em voz alta depois de mim. Il senso di indipendenza è indescrivibile. Mais uma vez, il senso di indipendenza è indescrivibile. Indescrivibile, com V, tá? Até grifei ali, botei um tracinho embaixo. E estamos falando de o quê? Viagem, né? Benefício para viagem. Então não é só para Itália que você vai falar, não é só na Itália que você vai falar italiano. Si parla l'italiano anche in Svizzera, Croazia, San Marino, Slovenia, Albania, Mônaco e Vaticano. Sabiam disso? Inclusive teve uma aluna minha, a dona Teresa, lá de Floripa, ela foi para os Estados Unidos,
ela não sabe falar inglês, ela sabe falar italiano, aprendeu com curso, nosso curso, e ela foi para os Estados Unidos e conseguiu se virar em vários lugares falando italiano. Ela, assim, sempre tinha alguém que sabia falar italiano, e eu consegui, então, no italiano. Eu confesso que para mim já não foi tão fácil assim nos Estados Unidos, usando só o italiano. Eu consegui me comunicar em alguns lugares específicos, sim, e era muito bom quando eu conseguia falar italiano com eles lá, né? Somente no parque lá que tem a parte do mundo da Itália, né? Então todo mundo que tá lá sabe falar italiano. Lá dentro do parque lá da... Qual era o parque? Epcot. É um dos parques lá da Disney. Que tem vários países, aquele que tem vários países. Então lá, era bom demais poder conversar com as pessoas. Meu Deus, parecia que tava em casa, sabe? Si parla l'italiano anche in Svizzera. CHE som de que, anche in Svizzera. O Z som de TS, igual pizza. Anche in Svizzera, vai. Croácia, também o Z som de TS, Croácia. San Marino. Eslovênia. Albania, ó, como se fala diferente, até grifei também ali. Albania, Mônaco e Vaticano. A frase inteira em voz alta depois de mim, vamos lá. Si parla l'italiano anche in Svizzera, Croazia, San Marino, Slovenia, Albania, Monaco e Vaticano. Pois é. Aqui eu botei os principais países que se fala italiano, tá? Mas tem mais, tá? Tem outros. Por exemplo, tem em Malta também. Em Malta também se fala italiano. Inclusive, lá a língua oficial tem o inglês, tem a língua deles lá também, mas eles falam italiano, né? Inclusive lá é assim, ó, tem programas de TV que passam em Malta que são em italiano, programas de rádio que passam lá em Malta que é em italiano, então eles entendem italiano. Ah, eles falam italiano. Se eles quiserem, eles podem falar. Eles que lá eles têm outras línguas também que eles falam, né? Inclusive o inglês. Tem gente que vai para lá para fazer intercâmbio de inglês, mas eles também falam italiano. E tem outros, tá? Outros lugares também que se fala italiano. Esses são os principais. Então também se fala italiano na Suíça, na Croácia, San Marino, Eslovênia, Albânia, Mônaco e no Vaticano. Justamente, muito bom. E aí, você vai viajar para Itália? Comenta aí. Quando você vai? Você vai aprender italiano para ir para sua viagem? Te convenci que você precisa falar italiano? Professor, mas eu preciso estudar. Quanto tempo? Tem que falar perfeito. Quanto mais, melhor. Certo? Mas com o método Formentin, em 3 meses você já está preparado para fazer pelo menos uma viagem de 10 dias. Não vai estar fluente, não vai. Mas vai se virar muito bem em várias situações do dia a dia, tá? Ok? Abbiamo finito la nostra lezione. Ci vediamo alla prossima. Ragazzi, un bacione. Buona serata a tutti. Ciao ciao.